pode sair de casa e matar o irmão. Eu, como mulher, eu tenho essa dificuldade, até porque eu já vivo ameaçado devido a isso, por eu estar representando o território hoje, que é a Comissão de Caciques e Liderança. Eu represento todas as lideranças da TI Araribóia. A gente tem sofrido cotidianamente muitos impactos, assim, muitas ameaças mesmo, até a própria vida, né? Sou uma das mulheres preta, quilombola, quebradeira de coco, que vivo ameaçada de morte. Quando o Matopiba se aproxima, é onde está as propriedades, onde está as comunidades, onde está a preservação, onde está a água, onde está o rio. Então, para os latifundiários, essas áreas são estratégicas, entendeu? São áreas preservadas. Então, aí eles se aproximam. E aí o avanço do Matopiba, que é outra desgraça, que está acabando os mananciais de água, tanto da Bahia, como do Piauí, como do Maranhão, como do Tocantins, em nome das commodities, que gera dólar para quem? Para nós mulheres. As fazendas estão entrando dentro do território, passando das limitações e entrando para dentro do território. Tem fazenda de criação de gado e tem também plantio de soja, bem na divisa dos territórios. Está impactando em todos os nossos costumes, né? Principalmente na cultura, né? Dos nossos rios, onde ela está sendo desmatada diretamente a cabeceira, jogando o agrotóxico, né, veneno, está caindo direto nos nossos rios, acabando com nossos açaí, com nossos peixes, né? E quando a gente vai reclamar, nós, liderança, estamos sendo ameaçados. A gente também tem um grupo de guardiões, que é os Guerreiros da Floresta, da TI Araribóia. Eles são um grupo também que contempla todo o território, né? Que eles que estão lá para defender, é onde muitas vidas dos guardiões foram interrompidas, ser assassinados devido a estar protegendo o seu território. Alvejado no rosto, Paulo Paulino Guajajara, de 26 anos. O indígena Valdemar Marciano Guajajara. Polícia investiga se há envolvimento de madeireiros e poceiros nos assassinatos do fim de semana. A gente leva os nossos pedidos, né, de socorro para que seja resolvido, né? Mas só que isso não vem acontecendo e a tendência é continuar, porque os nossos inimigos
Eles não estão fora mais, eles estão dentro do território. Essa luta é uma luta conflituosa, é uma luta racista, é uma luta violenta que sofremos, principalmente nós, mulheres, as mulheres quebradeiras de coco, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres extrativistas. Eu e outras mais mulheres precisamos viver, precisamos resposta. Vai deixar para dar resposta quando matarem uma das lideranças que estão lá lutando? E é por isso, por conta da gente não ter resposta, que o outro lado fica achando que eles é que estão apoiados. Nós temos diretamente, teve tiros na direção das nossas casas. Na comunidade, final de semana, a gente tem muito disparo de arma de fogo, né? Hoje nós temos ameaça direta dos criadores de gado, né? Temos a ameaça da construção civil, que no caso é a venda de loteamento. Eles acabaram toda a sua vegetação, todos os seus recursos, todos esgotados na outra região, então eles invadem para o nosso território. E a própria justiça, né, porque a negação do nosso direito também são ameaças que a gente institucional. E gente que trabalha há mais de 90 anos, como disse a senhora aqui, e que nunca viu um índio aqui. Agora ninguém aqui tem sangue de barata. É um território que guarda muito a sua ancestralidade, né? E mantém viva ainda aquelas práticas tradicionais, principalmente do cultivo da produção, né? Que é uma produção da roça no toco, arroz, mandioca, que a mandioca faz a farinha. E é um território que, a partir de 40, dos anos 40, ele começa a ser atravessado por grandes empreendimentos. Tem muitas problemáticas, muita enfrentamento. Por exemplo, a ferrovia matou um igarapé lá no território. Esse igarapé era a principal fonte de renda, a principal fonte de alimentação no que tange ao pescado, né?
grande reivindicação da gente, né, historicamente, tem sido o processo de respeito, principalmente a garantia também da escuta, né, que a gente é um território quilombola, essas comunidades têm direito à consulta prévia, livre e informada, né, e a gente, em momento nenhum, é consultado, né, quando esses empreendimentos chegam, eles já colocam a máquina, já começam a trabalhar, né, então nesse caso específico da BR-135, a liderança do território tiveram que colocar o corpo na frente da máquina para poder parar aquela obra e a partir dali começar um diálogo. Essa luta aí de luta pelo território é bem grande. Há um interesse todo do Estado, não só das empresas privadas, mas do Estado, de querer a qualquer custo ampliar esse território portuário dele lá, esse complexo portuário em si, a zona portuária. E isso não respeita as comunidades que já estão lá há muito tempo, que tem toda uma história de comunidade tradicional. E a comunidade do Cajueiro é onde está situado o terreiro do Egito, né, que foi o primeiro terreiro reconhecido no Maranhão e um dos primeiros do Brasil também, né? São todas. Licenciamento, a falta do próprio estudo que não foi feito antes da questão arqueológica, o licenciamento ambiental que foi desmatamento ainda com as pessoas lá dentro, não reconhecimento das pessoas que estavam lá dentro, que tiveram suas áreas derribadas, suas casas derribadas, desmatamento, tudo isso. Então essas coisas todas que foram violadas e o Estado se omitiu a tomar uma decisão ou investigar de fato as questões. Nenhuma dessas comunidades foi removida ou prejudicada pelas obras. Pelo contrário, a implantação do Porto São Luís já está trazendo melhorias e oportunidades para a região. O que a gente quer é que o Estado não só nos respeite, mas que ele tome a medida, ele como Estado, contra a empresa e contra os próprios do judiciário que não investiga, que ele também participe, que faça denúncia contra as violações que a gente tem. Não ele fazer parte, ser conivente ou ser parte dessas violações que estão sendo feitas. Coisas todas que estão muito além de um terreno. Não é só a terra, não é só um terreno, é o mar, é o mangue, é o rio, é uma dimensão muito maior. É o modo de vida, é do que tu vive, da produção da pesca, do mangue, do caranguejo, é o reconhecimento de um território. Impossível a gente pensar a democracia, né? Enquanto a gente não pensar coletivamente, porque o que se pensa nos territórios é o coletivo, né? O que acontece em Santa Rosa? Santa Rosa é essa terra de doação onde você tem direito à moradia e a terra é livre, né? Você pode pegar um espaço, fazer sua roça, fazer sua produção. Então tem todo esse processo de entender, né? De se entender também enquanto natureza, né? A terra
espaço sagrado, a água, a floresta. Então faz parte da divindade de Deus. É por isso que a gente precisa no nosso território, a regularização que é a terra para nós é espaço sagrado. A gente fica assim emocionado de ver quantas pessoas tombaram, quantas pessoas se foram por lutar. Outras lideranças indígenas, quilombola, que se foram todos presentes. Todos presentes. A vida continua. Dizer que lutamos porque queremos viver, lutamos por território livre, lutamos por territórios coletivos,